Olá, bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço em que nós olhamos para as notícias, as informações, aquilo que tem nos chamado a atenção nos noticiários, seja na televisão, seja na internet, e procuramos pensar nestas informações e nestas notícias do ponto de vista de um cristão que segue a Bíblia como sua base de vida para a prática, para o entendimento da realidade. O nosso país foi abalado, de certo modo, pela informação sobre a notícia da morte do ator Pedro Lima. Com apenas 49 anos, ele era um ator querido, apreciado por grande parte da nossa população, conhecido já há muitos anos, deixando uma bela família, esposa, 5 filhos, e houve, de uma forma quase que podemos dizer nacional, um sentimento de consternação, de tristeza. E aqui, evidentemente, nós também expressamos a nossa solidariedade com a família e com este momento difícil que está a atravessar. Não entraremos aqui de forma nenhuma em especulação ou em qualquer tipo de preocupação com detalhes daquilo que se poderá ter passado. Apenas usar este momento para poder lembrar aquilo que é a realidade que muitas vezes nos é trazida novamente por causa destas figuras que são pessoas conhecidas da sociedade e que, no entretanto, é uma coisa que está constante ao nosso lado. É uma outra pandemia onipresente. Estamos a falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre as crises que afetam o mais íntimo de cada ser humano e que nem sempre são tão visíveis. Mais ou menos na mesma época do falecimento de Pedro Lima, nós vimos também as notícias a respeito do realizador americano Steve Bing. Ele é um homem extremamente rico, herdeiro de uma das grandes fortunas dos Estados Unidos, família estabelecida, 2 filhos, um homem, enfim, do ponto de vista dos recursos humanos, extremamente rico. Ele suicidou-se atirando-se do alto do 27º andar de um condomínio de luxo, também trazendo grande consternação. Isto acontece cada vez que uma figura destas, muitas vezes ligadas ao mundo do entretenimento e que são apreciados, acabam por ceder ou não conseguir mais suportar a sua realidade da depressão. Muitos nomes têm acontecido. Lembramos, por exemplo, de Robin Williams, um ator famoso, inclusive pelos seus papéis em comédias. Um homem com uma capacidade extraordinária de interpretação e que, no entretanto, lutou a vida inteira contra a depressão e, por fim, acabou por perder este combate ao suicidar-se. Quando nós pensamos em termos de depressão, nós devemos nos lembrar que ela não respeita absolutamente nenhuma circunstância, nem idade, nem raça, nem posição social. Nós já encontramos hoje em dia situações de crianças deprimidas, adolescentes em grande quantidade deprimidos, jovens naquilo que seria, digamos, o auge da sua vida, na sua força física e intelectual maior, profundamente deprimidos, e, é claro, adultos e idosos deprimidos. Esta, como dizíamos, é uma pandemia, ela é internacional, conhecida pela OMS como a grande doença do século XXI. É claro que neste momento, com esta pandemia de vírus, praticamente não se tem falado muito sobre o assunto, a não ser quando uma situação destas traz novamente à baila o que está a acontecer. É estranho que isto aconteça numa época em que alguns dos aspectos considerados mais importantes para a humanidade estão aí presentes em grande quantidade. Por exemplo, um dos aspectos que o homem de hoje em dia considera fundamentais é a liberdade. E, no entretanto, parece que nunca vivemos uma época com tanta liberdade. As pessoas hoje têm uma possibilidade de autoexpressão, têm uma disponibilidade para poder viver aquilo que são os seus desejos e as suas vontades, como em pouquíssimas épocas da história da humanidade. No entretanto, o homem que parece cada vez mais livre não consegue se livrar deste problema interior. Será recursos? Bem, também nunca vivemos uma época na história da humanidade em que a população, de um modo geral, é claro que existem ainda muitas pessoas a viver com muitas limitações, mas os recursos estão aí como nunca antes. Mesmo pessoas hoje que vivem situações de dificuldade financeira e limitação aos seus recursos, vivem, na verdade, recursos como os seus avós, há tão poucas gerações, nem sonharam poder ter ou desfrutar. E, no entretanto, nada disto trouxe satisfação. A verdade é que a ansiedade e a depressão, de algum modo, mais ou menos, rondam os nossos corações, todos nós. E elas fazem parte daquilo que é o dia-a-dia.
a ansiedade, a depressão, acabam por tomar conta das nossas vidas, porque elas trazem uma espécie de informação e interpretação do mundo à nossa volta. A ansiedade e a depressão tentam nos dizer qual é a verdade que nos rodeia e qual é a verdade de nós mesmos. Ou seja, quando estamos dominados pela ansiedade ou pela depressão, ela nos dá uma interpretação da vida e nos apresenta o mundo à nossa volta com cores sombrias, com cores escuras. Ela fecha todas as janelas ou portas para outras possibilidades e outras realidades que estão à nossa volta e que não são necessariamente as escuras ou as negras que nos são apresentadas pelo mundo da ansiedade e pela depressão. Também esta pressão sobre o nosso coração e sobre o nosso íntimo nos tenta dizer não somente aquilo que está à nossa volta, mas mesmo o que está dentro de nós e nos dizer quem somos. Decreta e anuncia, declara e afirma quem nós somos, aquilo que estamos a viver, qual é a nossa realidade. Mas nós não precisamos necessariamente ceder àquilo que é a interpretação da ansiedade e a depressão sobre quem nós somos. Infelizmente, o mundo em que vivemos constantemente nos diz que nós temos que olhar para dentro, olhar para o nosso coração, olhar para o nosso íntimo, olhar para procurar dentro dos nossos recursos a solução. A palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que a resposta para estas coisas não está dentro de nós. O Senhor Jesus abordou este tema de forma muito direta, porque isto era uma realidade que estava constantemente no coração dos homens desde antigamente e não só agora. Mas diante da ansiedade, Jesus disse aos seus discípulos de forma clara: não se deixem dominar pela ansiedade, não se deixem dominar pelo pânico, não entrem em crise por causa daquilo que vocês acham que precisam, daquilo que vocês pensam que são as vossas necessidades. Não permitam que a depressão tome conta do vosso coração e decrete a vossa realidade. E Jesus então ensinou: olhem para fora, olhem à vossa volta, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo. Percebam que há uma realidade à vossa volta extraordinária. Esta realidade fala sobre um Deus criador, mas não somente um Deus que criou, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é genuíno e um Deus de amor e de bondade. Um Deus que nos cria e um Deus que sustenta e que está interessado em estar connosco. Jesus nos disse para olharmos para as aves do campo e para os lírios que estão à nossa volta. Para quê? Para percebermos que o Deus que criou tudo isto é um Deus que também sustenta, é um Deus que providencia, é um Deus que está preocupado. E a lógica de Jesus foi: se Deus está preocupado com as aves dos céus, com os lírios do campo, que valem tão pouco, será que Ele não vai se preocupar convosco? Vocês que foram criados à sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, mais tarde trabalhando sobre o mesmo tempo, disse de forma clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo aquilo que traz peso sobre o vosso coração seja conhecido do vosso Deus. Abram o vosso coração e falem com Ele. Nós não estamos a propor a abertura do nosso coração a um Deus distante, a um Deus afastado. Estamos a falar de um Deus que nos conhece, de um Deus que veio experimentar a nossa realidade. Deus conosco, Emmanuel. Em Jesus, Deus veio viver a nossa vida. E escolhendo vir a este mundo e andar connosco, Ele não optou por nascer no palácio do imperador em Roma ou mesmo do rei Herodes em Jerusalém. Ele optou por nascer e viver no meio de uma família de camponeses, de uma aldeia insignificante. Vivendo a vida de trabalho a grande parte da sua vida, habitando e podendo dizer mesmo: o Filho do Homem não tem casa própria, não tem propriedades, não tem algo que seja seu. Jesus nem sequer sepultura tinha quando Ele morreu. Ele precisou de uma sepultura emprestada, porque Ele também só precisou dela durante 3 dias. O Senhor nos chama para que nós olhemos para Ele, olhemos para cima, para que nós percebamos que vivemos numa realidade que foi feita por um Deus que nos ama e que procura e busca um relacionamento connosco. Não é fantasia, tem sido experimentado por milhões ao longo destes séculos de cristianismo. A nossa resposta para a sociedade que vive dominada pela ansiedade e pela depressão é: pare de olhar para dentro e comece a olhar e a buscar a Deus. Ele está próximo, Ele está presente, Ele quer fazer a diferença na sua vida. E Ele poderá fazê-lo se você permitir. Busque-o com sinceridade. Leia aquilo que Ele nos deixou como sua revelação. Abra o seu coração e fale com Ele. Ouça aquilo que a Igreja tem para dizer, não como instituição de domínio, mas como a comunidade de irmãos, de família de Deus, que tem experimentado a sua verdade
e pode partilhar a diferença que Ele faz na vida daqueles que o querem, que o desejam, que o buscam conhecer e que experimentam nas suas vidas a diferença que só Ele pode fazer.